Seja bem-vindo a mais um episódio do Profissional Cast, podcast que fala sobre carreira, liderança e ambiente corporativo com pessoas de extremo sucesso, crescimento, história e estratégia, para que a gente possa compartilhar com você histórias, experiências e estratégias para que você possa aplicar na gestão da tua carreira para fazer a tua carreira acelerar. Hoje eu tenho um convidado super especial. A gente se conectou tem pouco tempo, mas a conexão foi muito profunda. A gente tá junto lá na mentoria com o Joel J. E eu tava pensando, né? Poxa, a gente já teve um café que já daria um podcast. Já daria. Os 2, 3 episódios, né? E eu falei, poxa, eu tenho que trazer Vinícius e o que é que a gente vai conversar? E a gente aqui no Bate-Papo, a gente falou muito, né? Quando eu olho pra tua história, pra tua trajetória, eu vejo o quanto a tua mentalidade foi algo que te alavancou nisso. E no episódio de hoje eu queria conversar contigo, para que a gente possa levar para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, como a mentalidade leva a gente ao sucesso, seja na vida, na carreira, nos negócios, na família. A gente falou sobre tudo isso, Sim, né? Muito. Uma honra enorme, Rodrigo, um prazer estar aqui com você. É muito importante a gente deixar claro para quem está nos ouvindo e nos vendo que aquilo que a gente fala aqui não é para vangloriar ninguém, nem eu, nem você, nem nossas histórias, mas é para mostrar que é possível saindo de onde a gente saiu. Eu saí do total zero, você também passou extrema dificuldade. Então a gente sabe o caminho das pedras e aquilo que a gente puder inspirar as pessoas, esse é o objetivo da gente estar aqui e que elas fiquem atentas, não a olhar aquilo que a gente conquistou, mas o caminho pelo qual a gente conquistou, a mentalidade, é isso que a gente vai entregar hoje com o maior prazer aqui para as pessoas. E uma pergunta, já para a gente começar direto nisso. De 0 a 10, na tua visão, qual o impacto da mentalidade para a gente atingir aquilo que a gente deseja? 10,5. É muito importante, né? Mentalidade é tudo, porque as coisas vão acontecendo na nossa vida e se você não tem a forma certa de encarar ela, de usar ela a seu favor, de usar todos os fatos a seu favor, ou o máximo possível, você não consegue evoluir, você não consegue converter as coisas em energia produtiva para chegar onde você quer. E eu tô te perguntando isso porque na minha cabeça você estava falando, eu falei, poxa, primeiro eu vejo, depois eu desejo. E a minha mentalidade também, ela vai expandindo à medida que eu vou crescendo, né? Total. Só que, cara, conta brevemente a tua história para as pessoas entenderem o impacto de onde você saiu para até onde você chegou. Bom, eu era um cara de família relativamente simples. A gente não passou necessidade nunca, mas era uma família simples, de servidores públicos, com tudo bastante regulado, tudo medido, as despesas e tudo mais. Eu saí de uma situação, por exemplo, o meu primeiro contato com o empreendedorismo, com eu fazer as minhas coisas acontecerem, foi quando eu tinha uns 8 anos e eu tinha vontade de chupar picolé e às vezes o meu pai não dava. E eu queria ter aquele recurso. E aí um tio meu falou, olha, se você for lá na sorveteria, pegar o carrinho e for empurrando e vender picolé na rua, quando chegar ao final do dia, ele vai te dar algum picolé e ainda vai te pagar um percentualzinho daquilo que você vendeu. E aquilo me mexeu comigo. Falei, pô, não é possível. E fui lá e no primeiro dia que ele falou, eu já fiz isso. E aí consegui e fui para um estádio, pensei, vou para onde tem movimento. Aí fiquei sabendo que tinha um jogo na cidade e fui para o estádio. E as pessoas se encantaram com uma criança vendendo já, né, trabalhando. Conecta de imediato. E aí eu não dava tempo nem de eu andar com o carrinho no estádio. Eles vinham até mim. E aí eu vendi bastante, chegou lá na hora de entregar o carrinho com o que eu tinha vendido muito, aí o dono se encantou também, me deu picolé a mais, me deu dinheiro a mais, foi maravilhoso. Aquilo despertou pra eu ser protagonista da minha história e não depender, né? E eu saí disso, fui muito influenciado pela área pública, porque meu avô foi um grande empresário do agro, e tinha ruas na cidade que eram dele, mas ele era um empreendedor, ele não era um gestor, então acabou quebrando, porque era muito no informal. Na raça. Isso, apesar de ter um volume de recurso enorme, um crescimento enorme, também saindo do zero, ele não teve gestão. Então, acabou quebrando, confiou muito nas pessoas, isso prejudicou muito o negócio dele e acabou quebrando. Então, toda a família foi influenciada para a área pública, uma área que, teoricamente, dá uma segurança maior. Só que eu sempre fui uma mentalidade, você falou sobre mentalidade, eu sempre fui uma mentalidade de ser muito grato, mas não me conformar com as coisas, não tomar a forma das coisas, da situação que eu estava vivendo. Então eu sempre fui grato, mas assim, e fui para essa área pública, eu era um cara, sou até hoje um cara extremamente criativo, então eu não conseguia aquele modelo de concurso, de ir para uma sala de aula, ficar com aqueles livros preto e branco, tanto é que eu passei mais de uma dezena de concursos como eu tive que criar meu próprio método, porque não tinha um método de estudo para concurso para um cara criativo.
E aí eu me lembro, eu tenho esses vídeos até hoje e tal, eu dava aula pra mim, eu botava uma fantasia de Einstein, uma fantasia de Kiko, e eu ia dando aula pra mim mesmo, de forma que a minha mente assimilava mais o conteúdo, porque eu sou um cara criativo, sou um cara muito disso. Então, acabou que funcionou muito bem, o louco acabou tendo resultado e virou, e depois as pessoas, não, como você conseguiu? Mas foi dessa forma. E aí fui passando de uma dezena de concursos, mais de uma dezena, e fiz a minha carreira toda nessa. Fiz administração, direito, 6 pós-graduações, mestrado, enfim, na área de direito público. E tudo com estudo criativo, tudo com estratégias feitas por mim. Mas, assim, o que marca a minha mentalidade sempre foi assim, cara, eu quero chegar em tal lugar. Eu vou engenhar, vou estruturar um plano para eu chegar até lá e executo ele. Depois que eu estruturar e que eu validar que ele é o plano que vai chegar lá, eu baixo a cabeça e não penso no dia. Se eu tô com ânimo, se eu não tô, só executo. E quando eu consigo um passo, por exemplo, teve vezes que eu tava trabalhando concursado, ou seja, com um sonho realizado, e eu tava fazendo 2, 3 provas ali de concurso que era maior que aquele. E eu sempre usei as coisas a meu favor no seguinte sentido, energia produtiva. Exemplo concreto na época dessa área de concursos públicos. Eu pegava, eu não passava em um que era do nível médio. Ao invés de falar assim, eu não sou capaz, olha só, isso é muito importante para quem está nos vendo, nos ouvindo. Ao invés de pegar, por exemplo, eu não passei no concurso de nível médio. Ao invés de pegar e falar assim, olha, eu não consigo nem passar num concurso, nem para o nível médio, então eu vou fazer para o nível fundamental, o que eu falava? Deus não me quer no lugar que seja para nível médio, Ele quer que eu vou para um nível maior que esse. Obrigado, Senhor, por ter me fechado essa porta, eu vou buscar aquela que o Senhor tem para mim, que é nível acima, nível superior. Eu fazia, estudava e me preparava mais. Então eu estava sempre pegando os fatos e convertendo em energia produtiva para um degrau maior, entendendo os recados que Deus queria me dar. E aí dava certo, cara. E aí eu passei em nível superior, em concurso de uma vaga, brigando com o Brasil inteiro, concurso que era 30 mil inscritos, ficando em primeiro, segundo, teve uma vez que era 16 mil, fiquei em segundo. Então, assim, esse último, que é o do Judiciário de Santa Catarina, que eu fiquei mais de uma década trabalhando lá, subi as chefias todas possíveis para mim, eu consegui ficar em primeiro lugar, era uma vaga só, enfim. Então, sempre com essa mentalidade. E uma coisa importante sobre isso também, que a gente estava até falando antes aqui, né? Eu consegui um cargo de chefia que as pessoas brigavam por ele há 30 anos. Então é outra dica que eu dou para as pessoas que estão nos ouvindo. Como eu fiz isso? É um milagre? Eu fui sortudo? Alguém gostou de mim? Não. Porque eu fui concursado para X, mas eu sempre olhei para onde eu queria chegar e pensava, qual é o mais daquilo que é o básico que eu tenho que fazer, que eu preciso desempenhar ou fazer, que eu posso fazer dentro do tempo que eu estou aqui, para que alguém um dia olhe para mim e pense que eu sou o cara mais indicado para aquela função. E assim eu fazia, sem a malícia, sem passar ninguém para trás, mas entregando o meu melhor para o dia, fazendo mais do que eu era cobrado, e assim me vestindo como se já ocupasse aquele cargo, sem soberba, sem nenhum tipo de ego, mas assim, me colocando já naquele mundo que eu queria habitar. E aí com isso, cara, não deu um ano que eu estava lá, gestores do tribunal me chamaram e falaram assim, olha, a gente pensou, a gente precisa de uma pessoa para ser o chefe dessa área aqui, tal, que era gestão, e você tem o perfil, você já é o perfil adequado, acredito que você vai conseguir. E as pessoas lá se estapeando por causa da vaga há 30 anos. Mas por quê? Porque eles ficavam com a mentalidade errada, mentalidade de ganância, de querer a qualquer custo, de simplesmente ser indicado porque estava mais antigo lá. E aí eu fui com a mentalidade de humilde, aprendiz, coração servo, entregar o melhor para o dia, ver o que eu podia fazer a mais, me vestir como, me comportar como, ter uma escrita como, comunicação. E aí, de repente, aconteceu isso, em menos de um ano. Então, assim, parece que é o acaso, mas as coisas com intencionalidade de coração puro, uma intencionalidade de coração puro, elas acontecem na sua vida, assim, como se fossem só milagres. Mas são as duas coisas juntas. Seu comportamento, sua mentalidade e o milagre. Sensacional. Só que teve uma fase que você estava lá concursado, entre aspas, na máxima estabilidade que existe. Isso. Uma pessoa que a gente admira fala que estabilidade não existe, né? O Flávio Augusto, mas quando a gente olha assim para carreira, ambiente de trabalho, todo esse contexto,
a gente pode considerar que estabilidade dentro do mundo público, Sim. ele só deixa de existir se você fizer uma besteira muito grande. E isso é uma relativa estabilidade. Exatamente. Né? Então, quando a gente olha para essa estabilidade, é a que mais se parece com aquilo que as pessoas pensam. Sim. Porque ainda assim ela não existe. Né? Mas como foi a tua mentalidade de falar o seguinte, ó, passei em todos esses concursos, assumi tudo isso, você falou histórias, se você se sentir confortável, de como teu pai lidava contigo em relação a isso, Sim. e até o ponto de você falar, ó, beleza, eu tenho essa estabilidade, mas não é isso que eu quero para mim. Sim. Primeira coisa que eu quero que as pessoas se inspirem na minha trajetória e podem se inspirar, porque essa é uma das receitas que eu apliquei e funcionou todas as vezes, em todas as áreas da minha vida, desde relacionamento, família, carreira. Eu sempre tive hierarquias de treinadores. E meu pai estava, vamos dizer assim, no segundo degrau de cima para baixo como meu treinador. E por que eu falo muito sobre pegar todas as coisas e converter em energia produtiva? Meu pai foi esse treinador ao inverso. O Ronaldo Fenômeno, quando ele machucou o joelho gravemente, que diziam que ele não ia voltar a jogar, depois que ele foi o cara na Copa de 2002, trouxe o título para o Brasil e tal, perguntaram para ele, como é que foi isso? O que te motivou? Tal? Ele falou o seguinte, as pessoas que falavam que eu não ia conseguir, elas me geravam energia para voltar muito mais forte do que as pessoas que falavam assim, ó, vai dar tudo certo, fica tranquilo, você vai voltar. Por quê? Mexia com o brio do cara. Mexia na coisa mais profunda que ele tem de brio, de autovalorização, de encarar assim, quem sou eu na verdade? O que eu posso? Então meu pai estava sempre nesse segundo lugar, porque meu pai era esse treinador que me dizia assim, ó, você não vai conseguir, mas isso não é para você. Então esse episódio que você disse é o seguinte, quando eu já tinha passado em vários concursos, inclusive eu estava trabalhando num instituto federal na ocasião, eu trabalhava com licitações do governo federal, e eu estava fazendo uma prova, que eu estava morando no Espírito Santo, fui fazer uma prova que era para Santa Catarina, uma vaga. E aí, o meu pai foi me levar no aeroporto, eu lembro dessa cena como se fosse agora, quando o portão da garagem estava se abrindo, ele dirigindo o carro, eu no banco do carona, ele virou para mim e falou assim, quando ele olhou para mim, eu pensei que ele ia me falar assim, ó, boa prova, vai com Deus, tal. Ele falou assim, por isso que eu falo, é um treinador ao inverso, você tem que canalizar tudo como energia positiva. Ele olhou para mim e falou assim, cara, o que você vai fazer lá? Você vai gastar dinheiro à toa, com esse avião, com voo, com hospedagem e tudo mais. Esse concurso é tudo carta marcada, é uma vaga só para o Brasil inteiro, você sabe que você não vai passar, você vai lá perder seu tempo e gastar dinheiro. Aí eu olhei para ele, fiquei em silêncio, olhei para ele e falei o seguinte, só me leva no aeroporto, se você não tem nada bom para falar, não precisa falar nada, só me leva no aeroporto e deixa o resto comigo. E aquilo mexeu muito comigo, foi muito positivo. Por quê? Porque eu converti em energia positiva. É isso que eu falo. Quando as pessoas duvidam de você, você tem que converter isso. Que é, cara, eu vou mostrar para ela, mas não é dar resposta de boca nem nada não. É mostrar com o resultado. Só o resultado que mostra. E aí depois você nem precisa dar resposta de boca. Ele mesmo entendeu. E naquele momento mexeu muito comigo. Eu fui lá, fiz a prova, fiquei em primeiro lugar e aquela energia foi muito boa, porque eu não deixei nada que pudesse me distrair, e aí vem o inimigo, né? Aconteceu que eu tinha reservado um hotel do lado do local de prova, para ficar mais fácil, para dormir bem e já tá ali. Adivinha o que aconteceu? Eu não sabia, tinha uma balada daquela tum a noite inteira do lado do hotel, cara. Então eu praticamente não dormi nada a noite inteira. Mas uma das coisas que me fez, mesmo sem dormir, conseguir fazer a prova e ficar em primeiro lugar, foi o fato de que ele disse que eu não ia conseguir. O meu pai disse que eu não ia conseguir. E eu estava falando sobre hierarquia, o outro cara acima dele é Deus. Então eu sempre olhava o que as pessoas diziam, mas aí eu ia em Deus e falava assim, o que Deus me diz? E a minha visão de Deus não é uma visão de que a gente é um mendigo que fica aqui embaixo implorando para ele coisas e ele faz o que ele quer com a gente e a gente tem que só louvar e dar graças a ele independente do que ele faça com a gente. Eu vejo a minha relação com Deus e vejo Deus como um pai amoroso que só quer o nosso bem. E aquilo que a gente não faz de bem é nós mesmos usando o livre-arbítrio, e ele muitas vezes até o contrário, nos salva disso.
E como ele me via? Por isso que eu falei, às vezes eu fazia um de nível médio, não passava, em vez de lamuriar e dizer que eu tinha que fazer de ensino fundamental, eu recorria ao meu mentor número 1, que é Deus. Eu falei assim, o que Deus quer para mim? Será que ele quer que eu desça ou que eu suba o nível? Aí eu pensava, o que um pai amoroso quer para um filho? O que você quer para o seu filho? Aí eu pensava, ele quer o melhor, como todo pai amoroso quer para o seu filho. E aí eu ia e falava, era a minha mente limitada que estava querendo me colocar em lugares menores do que Deus queria para mim e do que eu merecia. E aí eu ia e fazia um maior. E nesses casos, quando o meu mentor número 2 dizia algo assim, eu falava, o que o mentor principal diria? Ele falou, vai meu filho, pega, eu preparei para você esse lugar, tá tudo pronto para você. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Vá. Então é isso que eu fazia. Pô, aconteceu um negócio de ter uma balada do lado, aconteceu um negócio do meu pai me desanimar. Você vê que o inimigo trabalha constantemente para te tirar das conquistas que Deus tem preparado para você. Mas aí eu encarava com a mentalidade dele. Eu sempre recorria ao meu mentor número 1. Então veio nessa situação, meu pai teve uma situação muito louca também, porque aí você vai vendo, ó, nada acontece por acaso. Você abre o podcast e fala assim, o cara passou em 10 concursos, cara, isso, aquilo. Mas olha o enfrentamento que teve. Nesse mesmo dia, nessa mesma prova ali, tiveram várias coisas. Eu tinha me preparado para deixar um material que eu precisava reforçar, e aí essa balada que teve do lado à noite atrapalhou meu sono total. Quando foi de manhã que eu precisava revisar, não tive cabeça. Então, ó, eu tive motivo para desanimar com meu pai falando, eu tive motivo para desanimar porque eu não dormi bem, eu tive motivo para me apavorar e ficar ansioso porque eu não revisei a matéria que eu tinha planejado para revisar e ter dormido bem. Quando eu cheguei lá, tinham N pessoas ali na hora da prova fazendo, tipo aquela assim, o que você estudou, o que vai cair? Eu passava direto, mentalidade, o que tá pronto, agora é desfrute. Agora é desfrutar da prova, agora é desfrutar do que eu me preparei até aqui. Se eu não conseguir revisar, é porque não era para eu revisar, bora lá fazer. Então, assim, sempre energia positiva e sempre focado no que é. Para tudo. Uhum. Por quê? Cara, você falando assim parece ser super simples, como se já tivesse o drive, né? Completamente instalado assim na tua cabeça, como se fosse algo normal, tradicional, mas a gente precisa ser sincero, a maioria das pessoas não consegue ter essa força mental, e isso me chamou muito a atenção. E por isso que eu pensei muito hoje em trazer esse tema aqui pra gente conversar. Como é que, primeiro, antes da gente chegar nessa mentalidade de extrema força, como é que a gente consegue entender que a nossa mentalidade não tá legal? Consegue perceber? Porque, assim, a maioria das pessoas, sendo muito honesto contigo, a mentalidade delas limita elas. A mentalidade delas destrói os próprios sonhos. Isso. Eu tenho muita mentalidade que o meu único concorrente sou eu. Eu sempre tive essa mentalidade. Quando eu olho toda a minha trajetória, toda a minha carreira, toda a minha história, hoje, eu falo pra minha equipe me pergunta, quem são os nossos concorrentes? Nós somos nossos concorrentes. Sim. Tem outras pessoas competidoras no mercado que a gente atua, mas concorrente ninguém. Somos nós. Mas até chegar nesse ponto de mentalidade, eu imagino que as pessoas precisam primeiro dar um passo para falar o seguinte, ó, a minha mentalidade não tá legal. Eu preciso mudar essa mentalidade. Que fatores, que sinais você consegue entender para que as pessoas olhem hoje e falem o seguinte, poxa, eu não tô com a mentalidade certa. Por quê? Assim como na área da saúde, quando você quer ver como a sua saúde tá, primeiro você precisa fazer o quê? Exames, ir lá e tirar um diagnóstico da sua situação atual. Tem parâmetros ali, né? Parâmetros, exatamente. E é isso que a gente traz, né? Na mentalidade é a mesma coisa. Eu costumo dizer, quando eu vou mentorar alguém, por exemplo, eu costumo olhar todas as áreas da vida. Eu falo assim, você tem confiança em mim para deixar que eu me meta nas áreas da sua vida? E por que eu falo isso? Porque você tem que fazer um diagnóstico de tudo que está te ajudando e te atrapalhando a chegar onde você quer chegar. E eu aprendi uma coisa, que aí isso sim é uma grande virada de chave, porque a gente, quando eu falo contigo assim, ego, a gente pensa em uma pessoa de autoestima muito acima do normal e que ela não escuta os outros, que ela se acha e tal. E a gente pensa, ego é isso. Mas, cara, ego muitas vezes também se manifesta. Quando eu vi isso, a coisa foi como acender um clarão na minha frente, que é o seguinte, às vezes o próprio fato de você se acomodar, o próprio fato de você arrumar desculpas, é ego. Sabe por quê? Pensa comigo. Eu não quero crescer mais, para mim tá bom aqui. É uma forma do ego, ou seja, uma proteção do eu, falar assim, cara, eu não vou me sujeitar a estudar de novo,
A passar por isso para chegar lá. A passar por outro processo. Eu vou ficar aqui, eu vou ficar tranquilo, vou me acomodar, eu não preciso, por exemplo, tem um amigo meu que ele tem o potencial de prosperar infinitamente, mas ele não faz o que precisa ser feito para prosperar, mas ele tem a capacidade. Isso é uma forma do ego. Olha só, parece uma humildade. Não, o cara se contenta com o que ele já tem, ele é humilde, mas isso é o ego manifestando a forma inversa. É assim, ó, não, eu não vou fazer todo um trabalho, um processo para eu prosperar mais. Internamente é isso que está rolando. Então, parece que é uma humildade. Tem um livro que chama O Ego e Seu Maior Inimigo. Ele traz muito bem essa explicação também. E esse cara não prosperar, ele é um cristão muito ferrenho, assim, mas eu tento trazer para ele a outra visão. Eu falo assim, cara, você já parou para pensar que se você prosperasse, você como cristão poderia ajudar muito mais pessoas do que você ajuda hoje? 2, 3, 4, 5? Mas não cai a ficha para ele, porque ele acha que isso é humildade, é ser leal às origens e tal. Mas, na verdade, é ego trabalhando em favor. Então, você perguntou assim, o que a gente pode dar de sinais que a pessoa não está com a mentalidade certa? Primeira coisa, fundamental, faz parte da cura o desejo de ser curado. Então, você não está contente com o resultado, você acha que você pode mais, você se sente mal com a situação atual, é um sinal muito forte, é o primeiro sinal. Se você está se sentindo muito bem, preenchido e realizado, de alguma forma você tá no caminho daquilo que você quer. Mas se tem alguma coisa que está sempre faltando, você está buscando preencher com as coisas do mundo, com compra, com bebida, com qualquer coisa que você está tentando preencher esse buraco e nunca consegue, com qualquer tipo de vício, qualquer tipo de coisa, tá errado. Aí vem sinais como a sua vida em geral, ela tá indo no sentido que você desejava? Exemplo, seu relacionamento, como é que tá? O seu trabalho, como é que tá? Você precisa disfarçar, você precisa tolerar ele de segunda a sexta ou de segunda a sábado e no fim de semana encher a cara para cair fugir da realidade e segunda-feira é sempre triste e tal? Outro sinal. Como é que tá o seu relacionamento com as pessoas em volta? Você sente bem? Teve um cara que eu fui mentorar ele para concurso público e eu falei com ele, cara, como é que tá? O cara chegou com autoestima 0 assim na minha frente e cheio de livro debaixo do braço. Eu falei, você acha que você vai passar em concurso público, por mais que você estudar do jeito que você tá, com essa autoestima? Aí eu comecei a fazer perguntas de outras áreas. Como é que tá você tem namorada? Tem. Como é que tá seu relacionamento? Ele falou, não, ruim demais. Como é que tá seu relacionamento com seu pai? Ele falou, cara, meu pai eu discuto, meu pai é meu maior inimigo hoje, assim, em termos de dreno de energia e tal. E seu irmão, isso e aquilo e tal. Eu falei assim, ó, deixa os livros de lado, você vai ficar 3 meses sem estudar nada de matéria e nós vamos organizar a sua vida. Fizemos de forma simples, qualquer um que está nos ouvindo pode fazer, nós pegamos um quadro, riscamos no meio e colocamos de um lado tudo que estava atrapalhando ele em termos de dreno de energia, em termos de qualquer coisa que pudesse atrapalhar ele a chegar no objetivo, que era passar no concurso, porque muitas vezes você pensa, estudar, mas se você não está com a cabeça boa para estudar, suas horas de estudo vão render muito menos. Exemplo, se um cara que está discutindo com o pai dele direto, está concorrendo com um cara que tem um bom relacionamento com o pai dele, certamente o que tem um bom relacionamento vai render mais, porque a cabeça dele está mais limpa, ele está com uma energia produtiva muito maior do que o outro. Relacionamento é a mesma coisa, se você tem um relacionamento meia boca, a pessoa é um peso, e você para ela também, suas horas de estudo vão render muito menos. Então eu fiz ele enxergar isso, colocamos de um lado tudo que atrapalha e do outro lado tudo que estava colaborando. E eu falei com ele, a gente tem 90 dias para organizar todo o lado que está atrapalhando, arrumar ele jogando as coisas pro lado de lá. Então, por exemplo, uma tarefa que eu dei para ele, olha só, contra-intuitivo total, né? Ele queria dica de matéria e de estudo. Eu falei com ele assim, você vai pegar o seu pai, você vai tratar ele como se ele já fosse o melhor pai do mundo. Essa é uma técnica que eu usei para mim nesse relacionamento com meu pai depois. Meu pai faleceu em 2018, era um dos meus melhores amigos de vida. Mas por quê? Porque eu arrumei através dessa técnica, que é o quê? Eu comecei a tratá-lo como se ele já fosse o melhor pai do mundo. Independente do que ele fizesse, eu tratava ele como se ele já fosse o melhor pai do mundo. Faz isso e não quebra isso e vai fazendo, vai fazendo. Você constrange a pessoa a ser aquilo que você já está tratando ela para ser. É como você fala isso, através da comunicação, do carinho. Tudo. Então, por exemplo,
Ele duvidou de mim. Eu tratava ele bem do mesmo jeito. Eu tratava ele como se ele tivesse me incentivado ao máximo. Eu cheguei de lá da prova e falei, nossa, fui muito bem, obrigado por tudo que você fez. Você me levou para fazer, você me incentivou. É constrangedor. Constrange o coração da pessoa. E quando vai passando, você vai ver assim, você não pode ser imediatista e achar que você vai mudar do dia para a noite. Mas, por exemplo, no caso desse mentorado, dentro dos 3 meses ele conseguiu renovar o relacionamento dele. Eu falei, você tem 3 meses também para ou arrumar o relacionamento e que ela seja a mulher da sua vida, você identificar que ela é a mulher da sua vida e que você precisa investir nesse relacionamento, ou você terminar com ela. Daqui 3 meses a gente tem que estar limpo. Você vai construir uma obra, você tem que estar com o terreno limpo, plano. Você vai começar a estudar, você vai fazer uma carreira na iniciativa privada também, a mesma coisa. Você tem que estar com o terreno pronto para receber uma base de alicerce e uma boa obra. Se chega lá, tá tudo desnivelado, cheio de lixo, entulho e tal, o que você fizer ali em cima vai ser ruim. Então, mais ou menos isso. E dentro desses 3 meses, ele tem um depoimento maravilhoso que ele fala, em 7 meses ele tinha passado em OAB, em concursos e tal, e hoje, até hoje, ele é o chefe do departamento prisional lá no Rio Grande do Sul. Ele usa isso, não lida mais com preso, lida com a área de gestão. E ele falou, cara, aquela mentoria ali eu passei a usar para minha vida e até hoje uso. Hoje ele passou para medicina e tal, vai fazer uma transição de carreira também e tal. E usou isso para assumir chefias lá dentro, tudo que a gente ensinou sobre essa questão da mentalidade, converter em energia produtiva. Em 7 meses ele tinha passado um monte de coisa, OAB, um cara que chegou com a autoestima toda detonada. Mas por quê? Mentalidade, e ele quebrou o ego dele para ter um coração aprendiz e entender o caminho de alguém que já tinha percorrido e conseguiu fazer. Então essas coisas todas são muito importantes. Sinais são esses. Quando você vê que as áreas da sua vida estão um pouquinho bagunçadas, você precisa sempre estar buscando uma fuga da realidade, é um sinal de alerta. Sim. Esse é um bom sinal de alerta. Perfeito. E quando foi, e quais sinais você teve para abandonar o teu concurso e ir para um outro caminho? No meu caso... Depois de passar em 10, chegar na posição máxima de chefia. E eu tinha, ainda complementando essa suposta estabilidade, eu tinha conseguido subir todos os degraus da carreira. Então, assim, demora 30 anos para subir os degraus da carreira, que são as letrinhas lá do plano de carreira, né? Sim. As classes e tudo mais. E eu demorei aquilo ali, vamos dizer, 2 anos, 3 anos, porque eu fui fazendo pós-graduações relacionadas ao meu trabalho, todas as oportunidades que eu tinha de me preparar melhor, fazer mestrado, tudo que abria de oportunidade boa, eu fazia. Era uma forma de eu me condicionar melhor para o meu trabalho e, ao mesmo tempo, explorar mais a questão da carreira. Então, rapidamente eu consegui. Nesse momento que eu decidi largar o tribunal e a carreira pública, pra você ter ideia, por isso que eu falo às pessoas, a vida premia os corajosos, mas sempre tem um plano, né? Não é um inconsequente. Ser inconsequente é diferente de ser corajoso, né? Então, assim, o que eu vi? Eu sou um cara criativo e empreendedor. Uma pergunta-chave que eu me fiz, pra você ter, assim, um momento, um deadline aí de quando as coisas aconteceram, foi o seguinte: eu olhei para aquela situação, eu estava no alto da carreira, eu ocupava o cargo o máximo possível dentro daquilo que eu podia ocupar de chefia, e eu pensei o seguinte, 40 anos, metade já foi da vida, né, se tudo der certo. Eu pensei assim, eu quero encerrar minha vida com essa perspectiva, eu quero seguir os anos nisso aqui que eu tô. E eu sou um cara muito criativo. O que eu quero contar quando eu tiver 80 anos? Que eu tive coragem de buscar algo mais, sempre, apesar de ser grato por tudo e pelo caminho que eu percorri, honrar ele. Ou eu quero chegar lá e contar que eu fui buscar mais sonhos, que eu fui atrás e sentar com meus netos para falar sobre isso. Aí na hora eu já matei, falei assim, não, eu quero contar histórias de que eu fui atrás, de que eu não parei, de que eu não me acomodei. Porque essa noção da estabilidade, que muitas vezes é o que atrai as pessoas, é o que mais sempre me repeliu, assim. Quando eu vi que eu estava supostamente estável, é onde eu falava assim, pô, tem algo errado aqui, eu preciso mudar. E aí, eu nem dei tempo de muita gente conversar comigo, eu não falei com ninguém, eu simplesmente fui lá e falei assim, para 2 semanas eu tô saindo. Só. Fui lá, fiz o pedido de exoneração da chefia e do cargo de concurso e saí.
E se eu quisesse crescer lá dentro, eu tinha, por exemplo, a corregedoria vivia me chamando para estar junto com eles, que era uma alçada um pouco acima, ela é mais de fiscalização e tal, né? Correição, atividade correcional. Mas eu não quis. E aí, só para o pessoal entender sobre inconsequência e coragem, desde 2015, eu já vinha empreendendo junto com a minha esposa em paralelo. E todas as nossas empresas, que hoje são 6, foram tiradas do zero. Né? Então, a minha esposa foi Miss, foi modelo e tal, e eu ia com ela nos desfiles e nas empresas para fazer os desfiles. Eu via como ainda tinha um gap ali de melhorar a qualidade de atendimento, qualidade de produto, serviço. E um dia, quando a gente foi bastante mal, eu fui bastante mal atendido eu falei assim, cara, nós vamos abrir logo uma dessa e vamos ser referência de mercado. E como eu sou muito de execução também, eu falei, vou fazer já. E aquilo ali, dentro de um ano, a gente já tinha feito tudo estruturado, aberto, e passamos a ser referência no local, daquele local, e hoje somos referência no estado de Santa Catarina, estamos em Joinville, Lages, Jaraguá do Sul, Rio do Sul, em bastante lugares como referências na área de eventos, moda, luxo, alto padrão e tal. Então eu vinha já empreendendo, tanto no digital quanto nas empresas físicas. Hoje a gente tem um ecossistema para mulheres empreendedoras com mais de 2.000, batendo quase 3.000 alunas em 6 países hoje, mentorados, maioria em recorrência. Então, esse foi uma outra situação de mercado que eu também não me contentei. Existia uma discussão, ticket alto ou recorrência? Ué, por que eu tenho que escolher entre um ou outro? Eu quero os dois. Vou pôr um ticket alto em recorrência. E assim a gente foi fazendo. Todas elas foram tiradas do zero. Desde 2015 a gente vem empreendendo. E esse preparo todo, por isso que eu falo, quando você entrega o melhor para o dia e faz o que precisa ser feito com coração humilde, aprendiz, servo, o que acontece, cara? As oportunidades, as coisas que você nem imagina vão se colocando para você. Porque, olha só, eu fiz com a intenção da carreira e tal, e me preparar para o que eu estava naquele momento. Mas isso me deu um preparo muito forte para também empreender em paralelo. Que era uma coisa que eu não estava intencional naquilo, mas que, consequentemente, foi acontecendo. Quando você entende de direito, quando você fala, você faz um mestrado de direito, todas as notas foram 10, foi o único lá na ocasião que... E não gosto de estudar. Deixo claro para quem está nos ouvindo. Não gosto de estudar. Por isso que eu falo, tudo é treinável. Tudo é treinável quando você entende a sua mente e adapta da forma que a sua mente vai assimilar. Com estudo criativo, eu consegui. Todas as notas... eu fiz o mestrado na Unicinos, que é uma das mais reconhecidas em direito no Brasil, nessa área de mestrado e doutorado. E, cara... Lá tem as pessoas que fizeram códigos de processo civil, nível altíssimo. E fiz nota 10 em todas as matérias ali na área de direito público. E a minha apresentação final, do trabalho final, dissertação de mestrado, não teve nenhuma pergunta. Teve nenhuma pergunta. Foi uma das que, assim, zero. Eu até não sei se teve outro caso, mas pelo que eu sei, não teve outro caso. Mas sem gostar de estudar. É isso que importa. Não é se eu conseguir A, B, C, coisa. É que as pessoas que estão nos ouvindo olham e falam assim, pô, é um cara que não gostava de estudar. Era um moleque que vendia picolé. Cara, se ele pode, eu posso. É um cara que não tinha incentivo. Pô, então qual é a minha desculpa? Por que eu não posso? Por que esse cara pode? Porque ele tá lá com o Rodrigo no podcast. Por que ele conseguiu fazer essas coisas que eles estão contando lá? Não é sobre mim, cara. É sobre o cara que tá ouvindo olhar, ou a pessoa, a mulher que tá nos ouvindo, olhar e falar assim, é super possível. Porque ele saiu do zero e ele tomou pancada na trajetória. Eu costumo dar o exemplo da estátua de Davi, né? Perguntaram para o Michelangelo que a estátua de Davi é uma das obras de arte mais marcantes, mais famosas de todos os tempos. E aí ela foi feita de uma pedra que foi talhada e ficou a estátua de Davi. E perguntaram para ele, como é que você teve a inspiração? Como é que você fez isso? Como é que você construiu a estátua? Ele falou, não construí nada. Eu tirei tudo até ficar só Davi. Muitas vezes a gente tem, você falou sobre mentalidade, a gente tem travas, a gente tem coisas que são nossas que a gente precisa tirar. Só que o processo, ele muitas vezes não nos dá tem fases que parece que nada está acontecendo, ao contrário, que só está sendo destruído. É por isso que eu falei sobre as pancadas que eu tomei na vida, mas essas pancadas eram parte da construção de alguém que eu consegui ser depois. Ele falou o seguinte, Michelangelo falou, eu não fiz nada, eu tirei tudo até ficar só Davi, porque era uma pedra bruta, ele foi talhando ela, ou seja, teve uma fase durante a construção de Davi, durante a produção da estátua de Davi, que ele só ia acontecendo o quê com a estátua?
porrada e caco caindo no chão, meu amigo. Quem olhava não via nada bonito lá, só via uma pedra tomando porrada e caco dessa pedra caindo no chão. Isso é o processo da nossa vida. Muitas vezes tem fases que você só vai tomar pancada e só vai ver caco seu caindo no chão. Mas o que você precisa? Entender que isso é o processo e que lá você tem a visão. E quem vai te dar essa visão? Você em intimidade com Deus. Você em intimidade com Deus. Você em intimidade com Deus. As pessoas vão duvidar. Muitas vezes as pessoas que você mais ama vão duvidar. E você perguntou sobre sinais. Qual é um sinal número 1 de que você está na mentalidade errada? É quando você acha que o protagonismo não está com você, está com as outras pessoas. Então, quando você vê alguém reclamar, por exemplo, se eu tivesse falado, não, porque meu pai não me incentivou. Quando você, porque infelizmente, eu não consegui ter uma noite de sono, então eu fiquei ansioso e aí eu não fui bem na prova. Quando você vê a pessoa tirando dela o protagonismo e colocando em outra coisa, mesmo que seja uma desculpa para o problema, mesmo que seja um real problema, esse é um sinal muito forte de que ela vai fracassar. Quando ela consegue pegar as coisas que aconteceram e trazer para o protagonismo dela, por exemplo, meu pai disse isso, ele não me incentivou, mas o meu resultado não dependia dele, dependia do meu esforço, e o meu esforço foi bem feito. Então não tem importância o que meu pai falou. A mesma coisa, eu me preparei, não foi naquela noite que teve a balada do lado do local de onde eu fiquei hospedado. Eu me preparei durante meses, anos para aquela prova. Então não importa o que aconteceu naquela noite. Fui lá, tomei um energético, almocei pouquinho e fui fazer a prova. Esqueci da noite mal dormida. Por quê? Eu sou protagonista da minha história. Eu não dependo eu não fico à mercê dos fatos. Eu não sou como uma coisa deriva no mar que fica, se dá onda, leva para um lado, se der vento, leva para o outro. Então é isso. Quando a pessoa não é protagonista, ela não vê como tudo, ela pode resolver tudo a partir de alguma situação que aconteceu, ou seja, ela toma as pancadas, vê os cacos caindo, mas ela tem a visão de que ela é um Davi e é só esperar e fazer o melhor para o dia e aguentar as porradas e ir no processo, tudo passa a acontecer. Tudo passa a acontecer. E o tempo é sempre usado, porque o tempo, essa é outra mentalidade que eu adquiri ao longo do tempo. Eu comecei a perceber que ele sempre vai passar. Então daqui um ano, você vai estar em algum lugar, daqui um ano eu vou estar em algum lugar, as pessoas estão ouvindo, vão estar... O que eu posso fazer nesse um ano para que esse tempo corra a meu favor? E muitas vezes, quando eu percebia que eu estava dando desculpas, que eu estava sendo coitado, me aceitando numa posição de coitado, ou que eu deixava de fazer o melhor no dia, quando esse um ano passava, eu sempre estava insatisfeito. E quando eu mudei a mentalidade para isso que eu estou falando, quando um ano passava, por mais que eu tinha sofrido durante esses 365 dias, o resultado final daquela passagem ali, eu falava assim, caraca, foi bom. Foi bom ter agido dessa forma, foi bom ter plantado, semeado, aguentado as porradas e não mudado a direção, porque agora as coisas estão caminhando a meu favor. Eu botei essas regras, eu sempre tinha que fazer um curso novo, que tinha relação com o meu objetivo final. Então eu fui acoplando várias coisas, do mesmo jeito que se você bombardear sua mente de tranqueira e porcaria, conhecimento inútil, ela vai mudar para pior. Ao contrário, inversamente, também acontece. Se você bombardear ela de intimidade com Deus, de mente forte, positiva, de como você pode reverter as situações, de como você pode entregar o seu melhor para hoje, esquecendo de amanhã, e um amanhã vai ser a seu favor, isso também te dá um poder que você não imagina que você possa ter. Então foi isso que eu apliquei em todas essas fases. E uma pergunta interessante aqui. Tem como eu construir uma mentalidade forte sem ter passado por desafio? Eu não vejo isso. Eu não vejo. A não ser que seja uma pessoa que tem uma inteligência estratégica muito alta de aprender com os erros dos outros. Mas tem uma letra de música do Los Hermanos que fala o seguinte: falar do que foi para você não vai me livrar de viver. Ou seja, eu acredito que possam ter muitos aprendizados olhando para as histórias dos outros, mas não 100%. A pessoa tem que se submeter. As melhores espadas são aquelas que submetem a aspereza do esmeril. Isso são os japoneses que falam. Porque você pega um ferro bruto, bate ele contra o esmeril, passa ele no esmeril, que é uma superfície super áspera. Então, assim,
Mas aí você vai ter no final o quê? Uma espada de ótima qualidade, uma espada de valor imensurável na cultura deles, né? Então, assim, as melhores espadas são aquelas que se submetem à aspereza do esmeril. Tudo passa por processos, por coisas teoricamente difíceis. Ninguém chega na vida, porque senão a pessoa nascia, fazia 5 anos de idade, a gente já dava um manualzinho na mão dela e estava resolvido. Mas sempre vai ter desafios, cada um na sua proporção, cada um de acordo com a sua realidade, mas sempre vão haver desafios, alguns deles muito duros, alguns deles vindo das pessoas que você mais espera coisas positivas e não vai vir, mas você tem que entender que quando você tem resultado, essas são as mesmas... Pô, meu pai mesmo foi esse cara, após eu ter resultado, ele era o meu maior divulgador. Ele era o primeiro que chegava nos lugares e falava, meu filho é o chefe lá, não sei o quê, passou em não sei quantos concursos, olha, ele é mestre em direito. Você vê, você tem que entender que as pessoas também... Ele era o esmeril daquela época. Exatamente. Mas a gente não tinha a mentalidade, talvez você foi lidando muito bem, mas hoje quando a gente olha para trás, é essa visão que a gente tem. Eu te fiz essa pergunta pelo seguinte, o que eu percebo é que a maioria de nós, inclusive eu, se eu pudesse escolher, eu não escolheria passar pelo desafio. Exato. Eu não, assim... se eu pudesse escolher, eu não escolheria passar pelo desafio, mas sem o desafio eu não chegaria onde eu cheguei. Total. Porque essa mentalidade, primeiro, eu sou completamente contra a mentalidade de antifragilidade. Uhum. Eu, particularmente, abomino muito essa visão de antifragilidade. Por quê? Quando a gente não se considera que a gente pode ser vulnerável e frágil, aí é que a gente é o mais frágil de todos. Exatamente. Então eu estava trabalhando numa empresa há um tempo atrás e lá foi a palavra que o presidente da empresa colocou. Esse ano a gente precisa ser antifrágil. A primeira coisa, desconectei completo. Por quê? A gente só se torna forte quando a gente passa por momentos difíceis, na minha visão. E reconhece as nossas limitações. E reconhece. Inclusive tá na Bíblia, né? A gente é forte quando a gente reconhece que a gente é fraco. Total. Então, assim, se o cara lá falou, o discurso para mim de antifragilidade é uma mentalidade que as pessoas não devem buscar. Porque quando elas acreditam, eu não posso, entre aspas, chorar. Tá errado. Porque se você não coloca esse sentimento para fora, você internaliza ele e se torna mais fraco ainda. Exato. Eu não posso demonstrar vulnerabilidade. Tá errado. Porque se você não se sentir vulnerável, você não vai pedir ajuda, você vai sofrer por mais tempo. Exato. Então a mentalidade que a gente constrói forte vem de a gente passar por momentos difíceis e vem da gente entender as nossas fraquezas. Muito. Porque aí a gente vai entender o seguinte, nisso daqui eu ainda preciso melhorar e eu corro em busca disso para conseguir conquistar. Então, a minha pergunta para você foi provocativa pelo seguinte, eu vejo hoje, é muito comum, né? A internet vai divulgando muitas mensagens, muitas pessoas que não passaram por tantas dificuldades compartilham coisas ali. E é legal quando eu trago uma pessoa para cá que vivenciou algo difícil, porque quando eu olho alguém para eu ouvir, cara, Rodrigo, quem você ouve? Quem tem conhecimento, quem tem experiência, quem tem resultado. E quem não tem isso? Não ouço. Não ouço. Ponto final. Para mim é muito prático. Para mim é muito prático. Vai lá e faz assim, tu fez? Não fiz. Valeu. Faz lá e volta aqui. Eu estudei como faz, não vale. Tem que ter vivido. Não vale. E é interessante que você está falando sobre educação, sobre conhecimento e tudo isso, pelo seguinte. Eu fiz a minha graduação, fiz pós-graduação, fiz MBA, fiz curso, fiz intercâmbio, o que você imaginar. Em nenhum lugar desse eu aprendi a crescer e me destacar no mundo corporativo. É real. Foi ali no dia a dia. Foi no dia a dia, eu me fiz uma pergunta que mudou muito. Eu falo o seguinte, beleza, eu quero crescer aqui, eu olho para um lado, olho para o outro, as pessoas têm a minha idade de experiência e elas estão na mesma posição que eu. Não quero isso para mim. Boa. Eu falei, ok, como é que eu mudo isso? Aí eu fiz a pergunta, eu ainda não sei. Mas aí eu perguntei, quem sabe? Quem já trilhou, poxa, o que eu quero trilhar? Muitas vezes olhar o que você não quer. Porque as pessoas buscam a clareza de entender o que elas querem. E elas ficam perdidas assim, pô, mas eu nem sei o que eu quero. Porque aí rola um problema assim em relação à capacidade também. Porque a pessoa não vai querer buscar uma coisa que ela não tem a menor capacidade. Mas aí isso leva para aquela zona de acomodação que você falou. Aí, não sei o que eu quero, então deixa eu aqui. Aí você tem que se fazer a pergunta, é igual você disse. A primeira pergunta que você tem que fazer quando você não consegue identificar o que você quer é o que eu não quero. E aí é isso que você falou. Você olhou para as pessoas em volta, viu aonde elas chegaram, elas estavam anos na sua frente em termos de idade, e você olhou assim, com o comportamento delas, elas conseguiram isso em tanto tempo. E não é isso que eu quero. Então, eu preciso mudar
seja a postura, seja o que eu estou fazendo, seja o preparo, seja onde eu estou me colocando, para que não chegue na idade deles e estou na situação que eles estão. Essa foi uma provocação que eu me fiz também e me faço o tempo todo. Eu olho sempre para quem está 10, 20 anos na minha frente, em termos de idade, e falo assim, o que esses caras estão fazendo e onde eles chegaram, eu faço uma regra de 3 simples, onde eu quero chegar e o que eu estou fazendo. E aí eu começo a ter uma clareza que daqui a pouco me leva a entender o que eu quero de fato. E as pessoas ficam muito buscando entender com muita obviedade aquilo que elas querem. Não, pensa primeiro o que você não quer. Esse caso meu mesmo da carreira foi isso. Eu pensei assim, o que eu não quero? Eu não quero chegar lá quando eu for me aposentar nisso, ficar mais 20 anos aqui, 10, 15 e me aposentar nisso. Numa repartição pública, por mais que eu seja reconhecido ali dentro, não é a minha busca de vida. Isso não vai me realizar. Eu vou chegar no final e vai estar faltando alguma coisa. E aí eu consegui ter energia para buscar. Você falou tudo, cara. É muito importante a gente deixar claro aqui para as pessoas o seguinte. A mente, o próprio nome dela já diz, né? Mente, ela vai mentir para você o tempo todo. O que eu vejo também hoje em dia são muitas pessoas que se identificam com a sua mente. Então tudo que eu estou sentindo é real, sou eu, é a minha essência. Não, cara. Isso são coisas instintivas, tem química do organismo, tem parte hormonal, tem as suas crenças, tem a criação, tem um monte de coisa que está refletindo aquilo que você está sentindo agora. Então, quando você pensa, por exemplo, quando eu pensei lá, vou sair do tribunal, por isso que eu não dei muito tempo, eu falei assim, vou sair em 2 semanas, e fui lá, assinei o papel. Agora, você acha que, por isso que eu trago para as pessoas a noção de realidade. A gente conta aqui, ninguém foi lá e fiz o mestrado, fiz isso, fiz aquilo. Amigo, no dia a dia, o pau pega. É luta contra a mente todo dia. Todo dia. Aí puxa aí onde eu tava falando da mente. Ela vai mentir pra você o tempo todo. Então quando você se identifica com ela, você tá frito. Porque aí você fica movido pelas sensações do momento. E as sensações estão baseadas em um monte de coisa. Como eu falei, química do organismo, histórico de vida, tal, criação. Vem impulsividade, vem acomodação, vem você ser dominado, medo. Exatamente. E aí paralisa. E aí se você não souber ser assim, a mente é um conselheiro, mas você tem que ter um domínio maior. Você tem que pensar o seguinte, apesar do que está acontecendo e do que eu estou sentindo, o que é o meu desejo e o que eu estou buscando. Então, cara, aí é que você começa a se separar desse furacão de sensações e insegurança que é a mente. E aí você começa, a mente está dizendo que eu devo recuar, que eu devo ter medo. Por exemplo, nesse caso do tribunal, é óbvio que quando chegou a hora do vamos ver, eu falei assim, cara, é uma carreira, é mais de uma década aqui, construindo, fora o tempo que eu passei estudando para estar aqui, me preparando, sou referência aqui dentro, vou sair lá, vou ser referência. Amigo, aí eu perguntei, o que eu quero não é o que eu sinto. Então eu deixei de lado esse monte de coisa e tomei... Repete. Qual é a pergunta certa a fazer? Aquilo que eu quero é o que eu sinto? Porque esse ponto é legal. Esse ponto é muito legal, porque se a pessoa toma muita decisão baseada no que ela sente, e aí um sinal, eu estava refletindo, poxa, qual o sinal que eu tomo decisão baseada no que eu... Se você se arrepende muito daquilo que você acabou de decidir. Se você o tempo inteiro tá... Poxa, eu deveria ter feito diferente. Poxa, eu deveria ter tomado aquela outra decisão. É porque você está tomando decisão muito emocional, perdendo para a mente. Exatamente. Na Bíblia tem 365 vezes falando seja forte e corajoso. O versículo aqui, né, na entrada. Josué 1. Exatamente. Um por dia, pra gente nunca esquecer de ser movido pela força e pela coragem. E aí entra naquilo que eu falei, né? Quando você tem um pai amoroso, que é Deus, e que ele é que te deu a vida e te direciona na vida, você nunca vai ser um cara medroso. Porque se ele tem todas as coisas, você acredita que ele é o todo-poderoso, igual todas as crenças dizem, se ele é seu pai, ele é um pai amoroso, por que você não tem acesso? Se você está entregando o seu melhor para o dia, por que você não tem acesso? E aí você começa a questionar essa sua mente que mente para você todo o tempo. Todo o tempo. 2 pontos que eu quero resgatar aqui dentro das tuas falas. Primeiro, não tem muito tempo, mas há pouco tempo a minha mentalidade mudou. Porque eu venho estudando muito sobre visão a longo prazo, eu venho estudando muito sobre negócios,
e eu venho percebendo que as melhores decisões são aquelas baseadas no longo prazo. Que tem a pergunta que você falou, o que eu quero, não o que eu sinto. Isso. Porque o que eu sinto tem a ver com curto prazo. E conecta com a sua ação de hoje. Tem a ver com imediatismo, com curto prazo. O que eu quero, pouca gente tem, né? Mas você tem que colocar assim a lente, né? Uhum. Do longo prazo. E o que você falou me marcou. E as minhas decisões recentemente, de alguns meses pra cá, tem sido muito a ver com o seguinte: qual é a história que eu quero contar pros meus netos? Isso. A gente tava conversando isso no café, né? Uhum. Qual é a história que eu quero contar pros meus netos? Porque a maioria de nós acredita que as nossas escolhas só prejudicam ou impactam em nós mesmos. Não. Vai impactar gerações. Gerações. Em gerações. E eu trouxe essa responsabilidade. Eu ia dizer peso. Não, é minha responsabilidade. A responsabilidade sobre as próximas gerações da minha família é minha. Uhum. Naquilo que eu decido hoje, naquilo que eu faço hoje e naquilo que eu não faço hoje. E essa mentalidade tem me ajudado muito a falar o seguinte: isso daqui eu me orgulharia de contar para os meus netos? Essa decisão aqui eu me orgulharia? Ou se eu fosse contar para os meus netos e falar, ó, vovô Ficou com medo. e não faz isso. Autoridade zero. Autoridade Exemplo zero. Eu quero chegar para os meus netos e falar o seguinte, ó. E ó, Cecília tem 1 ano e meio, Bernardo ainda tá no forninho. Uhum. Mas eu já tô pensando nos filhos dos meus filhos para falar o seguinte, ó. O vovô tava nessa situação. Chamou o mentor número 1. Isso eu gostei, tá? Que é outro ponto que eu quero trazer. Uhum. Chamou o mentor número 1, Deus, falou o seguinte: Deus, desce, vem cá, vamos conversar. É. E assim, a minha recomendação para as pessoas é: toma decisão baseada no longo prazo. Toma decisão hoje que os teus netos vão olhar para essa tua decisão e ter orgulho de você. E não você, quando chegar lá, ter vergonha de ou contar, ficar guardando aquilo. ou guardar, ou omitir para tua família, ou simplesmente falar o seguinte, ó: faz aquilo que vovô não fez. Não quero. Nossa, isso é Não terrível. não quero contar essa história. E a outra coisa que eu queria que você resgatasse é o seguinte: primeiro, mentor e conselheiro, ele já vem ou eu escolho? Você escolhe. Como é que eu classifico por categoria que você fez aí? Primeira coisa para você ter mentores de qualidade é você deixar de ter ídolos, né? Quando você tem ídolo, a chance de dar algum problema é enorme na sua vida, porque você olha a pessoa e acha que ela é referência para você em uma área, você acha que ela deve ser tudo. referência em tudo. Aí quando você abandona isso e entende que cada área você pode ter um mentor, ou seja, uma pessoa que teve vivência, resultado, que passou pelos processos que você precisa para passar e que vão te dar o caminho. Em cada área, né? Então você tem um mentor na área da atividade física, Um espiritual, você tem um mentor profissional. espiritual, você tem um mentor na área profissional, você tem um mentor na área de empreendedorismo, de alta performance, enfim, daquilo que você quer fazer e daquilo que você quer ter resultado. Sim. A primeira coisa é aqueles critérios que a gente colocou, né? Que basicamente são esses. A pessoa ter vivido, ou seja, track record histórico dentro daquilo que você quer aprender com ela, porque se ela não viveu, se ela só estudou, as duas coisas, percebe que no nosso papo aqui a gente trouxe a história do meu avô, ele só viveu, ele não estudou e não se preparou, quebrou. Não teve resultado no final. E não teve resultado no final. A gente tem também o clássico caso das pessoas que só se tiveram o preparo teórico. Muitas vezes, com máximo respeito, pessoas que, por exemplo, ensinam gestão nas universidades, mas elas nunca abriram nem um carrinho de cachorro-quente. Mas elas ensinam avançado dentro. Então, assim, questione-se sobre isso. As duas coisas separadas, o conhecimento teórico e prático, eles não podem estar nunca separados. Você tem que ter mentores que tenham a vivência dos dois lados, preparo intelectual, conhecimento, e o preparo de vivência, que eu falo muito sobre ele, ele é fundamental. Né? Como o Rodrigo já disse aqui, se a gente não passou por algo, se a gente não tem a cicatriz da marca do processo, a gente não tem como ensinar sobre aquilo. Né? É muito difícil você ensinar, porque você não tem método, você não viveu, você não passou. Então, esse critério é fundamental para você escolher o mentor e não ter ídolos. Não ter ídolos. E, principalmente, tentar trazer pessoas para a sua vida que estão vivendo a fase. Porque não adianta a fase que você está vivendo. Não adianta você ter um mentor que empreendeu há 50 anos atrás. Porque lá era outra coisa, era outro cenário, outro contexto. O cara tem que estar ainda vivendo a parada. Porque aí ele está atualizado e traz a experiência de ter passado a fase que você passou, que você está passando hoje. Muito isso, cara. Eu vejo muito isso e, enfim, você tem que se identificar. Agora, hoje as pessoas buscam sempre o porquê não.
tem um cara que tem resultado, que tem vivência, que tem... Né? Mas aí a pessoa pensa assim, cara, mas eu não gosto da barba dele. Pô, meu, eu vi uma moça outro dia que ela infartou, ela foi em Jerusalém, e ela infartou lá em Jerusalém, sedentária máxima, e ela infartou lá. Ou seja, o que ela era pra ter tido de lição? Cara, atividade física e saúde eu não abandono mais, senão eu vou morrer. Quer um sinal maior de Deus do que esse? Aí eu tava conversando com ela, falei, você tá fazendo atividade física? Ela falou assim, eu tô tentando, mas... Já tem um tempo já que ela se foi operada e tudo mais. Ela falou, mas eu me incomodo muito, eu às vezes não vou porque lá toca umas músicas que eu não gosto das músicas. Olha o nível de prioridade que a pessoa a mente dela tá totalmente descalibrada. Ela prefere continuar com o risco dela morrer do que ela entrar no ambiente e fazer o treino que ela precisa fazer para ter saúde. E ela se incomoda por causa da música. E as pessoas estão muito assim. As pessoas estão muito de inverter prioridades, de não entender o senso de urgência. Nisso meu pai foi fundamental. Ele sempre me deu o senso de urgência. Falou, vai agora, faz agora, é isso, não espera, é pá. E a coragem, cara. A coragem é fundamental para tudo. Eu tava montando aqui essa pirâmide, né? E essa pirâmide, para mim, de pessoas, de meus mentores, né? Uhum. Eu tava refletindo aqui esses níveis, né? Eu gostei muito disso que você trouxe hoje. E esses níveis de mentores, para mim, eles têm a ver com o nível daquilo que essas pessoas me conhecem. Então, nível 1, Deus. Ninguém me conhece mais que ele. Uhum. Ninguém sabe tudo que eu penso, que eu sinto, que eu acho, que eu já fiz, deixei de fazer do que ele. Ou seja, é a primeira pessoa que eu preciso ouvir. E o porquê você tá aqui também. E o porquê... Você existe. Exato. Te deu a vida. Exato. Então, assim, todas as minhas decisões eu coloco aqui, ó. Antes eu colocava o seguinte, Deus, tem essas duas possibilidades. Olha com carinho pra essa. Porque essa é que tá no meu coração. Eu orava assim. Sim. Até uns 5 anos, mais ou menos, atrás, eu orava assim. Há uns 5 anos eu chego pra ele e falo o seguinte, Deus, tem essas possibilidades, o que tu quiser pra mim, me dá o sinal que eu vou fazer. Ponto. Uhum. Eu não gasto nem energia mais decidindo coisas importantes, porque eu entrego pra ele, a tua vontade seja feita, só me dá os sinais. Esse é o primeiro ponto. Então, nível máximo pra mim, Deus. Meu segundo nível, a minha esposa. Uhum. Por que a minha esposa? Porque ninguém convive comigo o tanto que ela já conviveu. Ninguém me conhece mais, sabe como eu tô do que ela. Nas boas e nas ruins. Exato. Terceiro, meus amigos mais próximos. Numa mão aqui. Uhum. Numa mão. Eles também me conhecem. Eles sabem. Eles sabem. E um ponto importante. A maioria das pessoas fala o seguinte, quando você vai empreender, seus amigos não vão te apoiar. Alguns vão chamar você de louco. Todos os meus amigos me contrataram. Todos me contrataram. Amigos. Todos me contrataram. Todos. E eu fiz todos crescerem. Todos meus amigos cresceram. É raro isso, mas é maravilhoso. É raro. Raro. Eu sei que é raríssimo. Eu não esperava. Porque o que eu via lá fora é o seguinte. Não espere apoio das pessoas próximas. Elas vão te julgar, vão te criticar. No meu caso foi diferente. Eu não sei contar como é você lidar com amigos não te apoiando no negócio. Eu não sei contar essa história. Meus amigos me apoiaram. Uhum. Meus amigos me apoiaram. Dos meus também. Me apoiaram. E aí depois eu entro na fase, entre aspas, das pessoas de referência. E foi legal o ponto que você trouxe, porque antes eu morria de medo de fazer, assim, de abrir o meu próprio... Eu nunca sonhei em ser mentor, tá? Em palestrar em grandes empresas, mentorar líderes, profissionais sêniores, executivos. Nunca sonhei. Nunca coloquei lá no meu plano. Vou fazer isso? Nunca. Nunca. Rodrigo, por quê? Porque os meus maiores mentores da vida eram os meus tios que se tornaram meus pais, né? Uhum. O meu pai separou da minha mãe na barriga. E ele é ainda um grande mentor para mim, porque eu aprendi com ele o que não fazer. O que não fazer. E eu sou grato demais a ele por isso. E o nosso relacionamento tem se fortalecido muito, né? A gente tem conversas muito sinceras sobre isso. E os meus pais, que eram os meus tios, quebraram. Então eu falava o seguinte, meu sogro quebrou, meus avós tiveram dificuldade ali, empreendendo, meus tios quebraram, as pessoas que eu amava quebraram. Eu falei o seguinte, eu não vou querer isso pra mim nunca. Só que aí o ponto que você falou, eles continuam sendo minha referência na vida, nos negócios eu deixei. Isso Outras aí. pessoas me ajudarem a olhar pra isso. Total. Eu falei o seguinte, quem são as referências de negócio?
Tanto que quando eu tava para sair da AstraZeneca na época, né? 7 promoções, 6 anos, posição, sendo promovido, coisa linda. Valorizado lá dentro. Tudo. Uhum. Ser presidente da empresa. Deus virou para mim e falou, sai. Abre mão da sua carreira para fazer a diferença em outras carreiras. Eu falei, obedeci, pronto. Boa. Eu não tive coragem. As pessoas, você foi muito corajoso. Não fui. Não tive coragem. Foi fé, obediência. Acabou. Acabou. Meu mentor máximo, eu não preciso ter coragem para seguir aquilo que Deus me fala. Tem uma coisa que as pessoas falam, que é muitos mentores grandes falam isso. Ah, a decisão, como é que você identifica que você está tomando uma decisão pautada em Deus? É que é quando você sente paz no coração. Total. Cara, total, mas paz não significa que você não vai ter medo. Exato. Não vai ter medo. Tem gente que fala assim, ó, sabe aquele negócio de tá com medo, vai com medo mesmo? Isso é uma balela. Cara, tem situações e situações. Eu tive várias coisas que eu fui direcionado por Deus e que na hora eu tava com medo. Essa de largar a carreira pública foi uma delas. Essa foi uma delas. O meu lado humano, a minha mente humana limitada, tava morrendo de medo. Mas a minha essência maior, e aí por isso que eu falo, eu consigo separar o que é a minha mente humana do que é a minha essência maior, e aí você só consegue isso recorrendo ao seu mentor número 1, que a gente falou, cara, isso aqui é o que a minha mente enxerga, mas tem algo a mais do que isso que só a mente de Deus enxerga, e eu tô conectado a essa mente. E aí você consegue, por exemplo, aí eu consegui abandonar lá, estruturar tudo antes para poder abandonar lá na hora certa. Porque tiveram vários momentos. O que eu quero trazer aqui, Rodrigo, para as pessoas também é o seguinte, essas histórias bonitas, no meio, no dia a dia, quando você vai viver ela todo dia, tem sofrimento pra caramba. Uhum. Tiveram várias vezes nesse período de estudo que eu chegava assim, tava exausto. Teve uma vez que eu gravei tanto vídeo dando aula para mim que a minha garganta começou a sangrar, cara. De tanto que eu gravei 30 horas seguidas de aula. Então, parece simples, mas é nessas horas que eu pensava assim, cara, o meu concorrente, ele vai, nessa hora aqui, ele vai desistir. Na hora que a garganta dele sangrou, ele vai parar. Eu não, eu vou parar de gravar. Porque eu também não vou comprometer minha saúde, mas eu vou deitar na cama agora e vou botar o que eu gravei e vou ficar escutando agora de novo. Vou deitar, eu tô exausto. Então, eu vou fazer isso porque eu preciso seguir e é nessa hora que os meus concorrentes vão parar. Tem momentos que você está exausto, tem momentos que alguém fala alguma coisa que se sente super mal, que se sente super constrangido, mas aí você volta sempre para a direção da meta. Sempre para a direção da meta. Mas, cara, tem que aguentar sofrimento. Vai ter sofrimento. Não tem nada que seja o dia puramente executar aquilo que você pensou que no mundo ideal que ia acontecer. É muito sofrimento. E quando você fala da sua carreira lá, você me permite te perguntar uma coisa também, assim, aí você tinha esse cenário de histórico familiar que não era um incentivo, né? Então você converteu isso também em energia produtiva. E como é que foi nessa hora que você falou assim, não, eu vou e os próximos passos ali, quando você decidiu, você ouviu que Deus estava te direcionando, como é que foi esses próximos passos ali? Eu não ouvi, eu li. O que é que aconteceu? Fui super feliz, tenho uma enorme gratidão. Mas chegou na fase final, eu não estava tão feliz assim. Eu sentia que ali estava tendo conflitos, princípios e valores. Uhum. Isso eu comecei a sentir em dezembro. Comecei a chamar a liderança para conversar sobre isso. Em fevereiro, eu fui promovido. Ok? Promovido. Minha 6ª promoção em 6 anos. Em fevereiro. E eu continuei fazendo o meu melhor. Nunca deixei de fazer o meu melhor. Mas aquilo já estava na zona de expulsão. O Thiago Brunet fala isso, né? Zona de expulsão. Quando você se sente que aquele ambiente, que aquele cenário, você não faz parte dele, aquele também não faz mais sentido para você. E aí eu falei o seguinte, 6 meses, se eu não conseguir mudar o ambiente, eu preciso mudar eu de ambiente. Passou 6 meses. Você tá no ambiente, você não consegue mudar ele, muda dele. Muda dele. É isso que você tem que fazer. Mas as pessoas não têm essa firmeza. Preferem ficar tristes ou insatisfeitas no ambiente. Eu entendi, eu comecei a orar. Pai me dá um sinal, eu peço muito sinal, né? Deus me dá um sinal, fala comigo, enfim. E Deus vai falar com você do jeito que você sabe que ele tá falando com você. Exato. Com alguém ele vai falar de um jeito, alguém vai falar com você, vai ser do jeito que você sabe que foi ele que tá falando com você.
E aí eu tava muito infeliz e insatisfeito quando eu tinha sido promovido em fevereiro. Na última semana de junho, e eu tinha conversado com a minha esposa, né? O plano A sair em dezembro, plano B sair em setembro, plano B sair em julho. Foram acontecendo as coisas, eu falei, ó, o plano A é o plano C. Ou seja, eu só tinha uma opção. Eu nunca tive plano B. Eu não sei botar o pé na piscina, ver se tá quente. Não. Me jogo de cabeça. Sim. Tá? Por isso que eu não recomendo que as pessoas façam aquilo que eu fiz. Porque a minha decisão e a minha ação foi espiritual. Não foi aquilo que, Rodrigo, eu planejei, vi o plano, vi reserva financeira, vi tudo isso. Mas senti que era Deus ali me guiando. E aí o ponto foi o seguinte. Minha chefe me chamou, falou o seguinte, ó, tinha sido promovido em fevereiro. Ela falou, dia 1 de julho você tá promovido de novo. E era bem na época. E era na época, eu ia pedir no dia 1 de julho. No dia 1 de julho eu ia pedir demissão. Eu falei, chefe, preciso pensar. Como assim, tá maluco? Esse é teu sonho. Eu sei, você tá aqui na empresa, eu disse, não, preciso pensar. Comecei a orar, disse, deixa eu falar comigo. Isso foi na quinta. Na terça-feira ela falou, ó, prazo máximo, porque ela tentou falar comigo na sexta, eu disse que não conseguia, na segunda eu disse que não conseguia, na terça ela falou, deadline pra você, hoje é o último dia. Consegue falar agora ou na hora do almoço? Eu falei, Deus, vou postergar o prazo, fala comigo. Isso na hora do almoço. Ele falou, lê a Bíblia. Sabe o marcador de página da Bíblia? Abre no marcador. No marcador de página. Abre no marcador. Deuteronômio 1. História de Moisés. Você já passou muito tempo nesse monte. Chegou a hora de ir para a terra prometida. Naquele momento, Vini, a paz entrou no meu coração assim e falou, é isso. Acabou. Eu não fui perguntar para Deus para quê, por quê, quando. Acabou. Ele me mostrou. Tá? Ele escreveu há quantos anos atrás? Velho Testamento, tá? Ou seja, tem mais de 2000 anos. Eu falei, é isso. Ele tá falando comigo. Cheguei pro meu diretor e falei, foi isso. Exatamente isso. Esse ponto é importante demais, porque assim, ó, de tudo que nós falamos, um dos critérios é, se o seu mentor que é Deus, te der um sinal X, e todos os outros somados e as influências derem sinal Y, você vai pelo X. Porque algumas das vezes, num ponto de virada, onde tudo pode mudar na sua vida, é só você e Deus contra a rapa. Só você e Deus contra a rapa. Então, você falou, minha esposa é um critério, minha família é um critério, meus grandes amigos são um critério. Vou te dar um exemplo. Na pandemia, todos esses outros mentores dos níveis de 2 abaixo, todos eles me diziam que eu devia fechar as empresas de evento. Consultorias, amigos, mentores, família, esposa, todos. Fechar. Só eu e o mentor número 1, mas eu falo já baseado no que ele me orientou, mentor número 1 falaram assim, não fecha, eu tenho algo para você lá. E ele foi muito visceral no que ele disse para mim, que ele falou assim, quem tem um restaurante, quando voltar a pandemia, o cliente dele não vai lá 2 vezes comer, almoçar 2 vezes ou 3 porque não comeu na pandemia. Empresas de eventos, quem não fez evento vai voltar louco para fazer evento. Então segura, organiza, se prepare, porque lá na frente eu tenho para você. E aí, só eu e Deus contra a rapa naquele momento. Só eu e Deus contra a rapa. E foi dito e feito. Eu falava com as pessoas, vocês não vão entender a minha decisão. Mas lá na frente a conta fecha. Vai fechar. E assim, foi exatamente o que aconteceu depois. Quando voltou, deu aquele boom de evento e ali a gente fez a receita praticamente do que era para ter sido a pandemia e mais um pouco ainda. Então, você tem que ter esses critérios, mas se for contra a rapa, e sobre essas decisões importantes como você tomou na sua carreira, eu tomei na minha carreira, tem uma passagem muito interessante também que era a seguinte, sobre ter plano B, plano A, plano C e tal. E tá sempre nesse limiar de ouvir várias vozes e se reconsultar. Quando você toma uma decisão, você tem que tomar e seguir inquebrantavelmente de acordo com aquilo que você decidiu. Se você toma uma decisão, mas toda hora você volta a pensar, então um checklist aí para quem está nos ouvindo é o seguinte, quando você vai tomar uma decisão, você tem que marcar um tempo. Então eu vou pensar durante 2 semanas. Naquelas 2 semanas, você pode pensar infinito para todos os lados que você quiser. Mas quando acabar o prazo de pensar, você só tem o prazo de agir. Aí você tomou a decisão, depois que você tomou, você nunca mais vai voltar para o prazo de pensar, porque você já decidiu. Senão você enfraquece o poder da decisão que você tomou.
o que aconteceu? Tinha um imperador que ele queria tomar umas terras, então ele tinha que sair das terras dele, atravessar o mar com as caravelas e tal, e ia lá tentar tomar as terras do inimigo, certo? Aí o que ele fazia? Ele treinava todo mundo, os guerreiros dele, subiam nos navios e atravessavam e iam para lá tentar dominar. E eles atracavam os navios, desciam, avançavam um pouco, quando chegavam onde os inimigos estavam, entravam em conflito, e aí eles iam ver, conforme estava a guerra, se eles estavam com chance de perder, eles recuavam, entravam nos navios, voltavam, se preparavam de novo. E isso aí voltavam para invadir. O que aconteceu? Isso aconteceu umas 3, 4 vezes seguidas, durante vários períodos. Até que o imperador, numa dessa, chegou lá, quando desceram as tropas dos navios, ele pegou, incendiou todos os navios deles e falou, agora a única alternativa que a gente tem é vitória ou morte. E aí eles foram lá e venceram a batalha, definitivamente. Por quê? Porque não tinha plano B mais. Quando você tem uma energia canalizada para um plano B, e seu inconsciente fica trabalhando assim, pode dar errado porque eu vou voltar para aquela opção. Posso pensar de novo, eu posso buscar uma saída. Sempre, não importa o quanto a sua mente consciente está forte na decisão, sempre o seu inconsciente vai saber que você tem um plano B. Sempre o inconsciente trabalha muito forte. Tem uma história de um idoso que a esposa dele estava inconsciente no hospital, muito mal, e eles chamaram ele um dia para fazer, ele ia lá visitar ela todo dia. E um dia chamaram ele para fazer uma coisa. E ele falou assim, não, nesse horário eu vou todo dia lá visitar ela. Aí a pessoa falou com ele, falou assim, olha, mas ela tá inconsciente, ela tá lá igual uma planta, ela não sabe nem quem você é. E ele respondeu, mas eu sei quem ela é. Ou seja, se você sabe o que é, se você tem a visão, se você tem o sentimento do que é, isso já basta. Você não tem que esperar validação, você não tem que esperar de onde é e você não precisa ter um plano B. Se as pessoas que estão ouvindo a gente aqui tiverem que levar uma única coisa de tudo isso que a gente conversou, o que é que seria? Uma única coisa? Única coisa. Bombardear a mente de coisas que te dão força e, principalmente, se for uma única coisa, buscar verdadeira intimidade com Deus. Porque a partir da verdadeira intimidade com Deus, você consegue transformar todas as outras coisas. Todas as outras coisas. Então, se for uma coisa, buscar verdadeira intimidade com Deus. Esquece, não estou falando de religião, não estou falando de ladainha, não estou falando nada disso. Verdadeira intimidade com Deus. Ah, como é que você faz isso? Exemplo, se você fumar cigarro todo dia, você não vira um fumante? Uhum. Se você não ficar vendo notícia ruim na televisão o dia inteiro, você não vira um cara depressivo, pessimista, assustado, ansioso? Sim. Se você se bombardear de coisas, de mentalidade forte, de relacionamento com Deus, você já começa seu dia com Ele, você começa a ler mais a palavra. Mas eu não gosto da linguagem da Bíblia. Tem várias versões de linguagem da Bíblia que são mais contemporâneas, você consegue buscar sobre isso, você consegue ouvir músicas de Deus que são boas também de ouvir, não músicas chatas. Assim, criar relacionamento significa você ter tempo de vivência com aquilo, ter tempo de qualidade, você ter intimidade. Como é que você cria isso? Por exemplo, como é que você escuta a voz do seu filho numa multidão, quando você está na praia, se seu filho se perder e dar um grito, você vai saber onde ele está? Porque você tem tempo com seu filho, de intimidade com ele, de relacionamento com ele. Então a voz dele é diferente da voz da multidão. E você começa a ter essas coisas, e eu achava impossível quando alguém falava comigo assim, cara, Deus falou, eu falava, que Deus falou? Deus não fala não, meu. Isso aí é nego que fica inventando história, quer falar a coisa que ele quer ouvir, aí ele fala que é Deus. Mas é real, depois que eu passei a criar intimidade com Deus, você consegue ouvir o que é Deus e o que é sua mente, o que é Deus e o que são as pessoas. Então, a partir disso, tudo muda. E como é que você cria a intimidade ao ponto de você ouvir a voz dele? Através disso que eu acabei de falar. Relacionamento. Viver o dia com ele. Você não precisa estar com ele só domingo. Você não precisa estar com ele só num horário marcado. Cara, cria relacionamento. Ele está com você em todos os lugares, desde a hora que você abre o olho, cada respirar seu. Então vai cultivando isso. Então se bombardeia. Do mesmo jeito que o inimigo, e eu quero deixar um último recado também, do mesmo jeito que o inimigo te bombardeia de coisas ruins,
você vá voluntariamente ao encontro das coisas que te fazem prosperar, que te fazem crescer, que te fazem criar intimidade com Deus. Uma última coisa que eu queria deixar sobre essa questão que a gente falou de energia produtiva, de ter coragem, de enfrentar as coisas, mesmo que sejam difíceis, para sair de onde você está e chegar onde você quer. Tem uma passagem na Bíblia em que ela é muito marcante porque ela envolve Jesus e ela envolve uma entrega de tudo. Jesus estava no deserto e o diabo encontrou ele e chegou para ele e falou o seguinte: peça o que você quiser, eu te dou tudo o que você quiser. E em troca eu só te peço uma coisa. Qual foi a coisa que o diabo pediu para Jesus? Você sabe? Não lembro. Ele pediu o seguinte: eu te dou tudo, todas as riquezas, tudo que você quiser. Eu só te peço uma coisa, que você se prostre. Se prostrar é o quê? É se render, é ficar sem energia, é se entregar, é parar Dependência. Exatamente. É você se render, é você enfraquecer sua energia, a sua energia individual e se render, se entregar. Então, assim, de resumo da palavra, quando você vai viver isso, você tem que estar 100% na sua cabeça desde a hora que você acorda o seguinte: como no meu dia eu posso fazer o que mais agrada o inimigo e o que mais desagrada a Deus por consequência? Estando desanimado, estando prostrado, estando com energia baixa. Isso é o que mais agrada ao diabo. Então, durante o seu dia, todos os momentos que você vê que você está deixando isso acontecer, seja através da mente, seja através da dificuldade que você tem que enfrentar, você repele isso com aquilo que mais agrada a Deus, que você seja corajoso, que você, apesar de tudo, encare, que você não caia numa mente de vítima e que você tente ser protagonista do seu dia, por mais que tudo seja contra-intuitivo em relação a isso. Acho que esse é o resumo do recado. Mas foi uma coisa só, buscar intimidade com Deus. Perfeito. E como é que as pessoas continuam te acompanhando nas redes sociais para entender mais sobre tudo isso que você falou e muito mais? Meu Instagram é Vinícius com Vinícius Pacheco e um P mudo, Vinícius Pachecop. E tem LinkedIn também, Vinícius Pacheco. Enfim, estamos lá e a gente tem muita coisa para continuar trocando também. Cara, obrigado. Obrigado por ter vindo hoje, compartilhar tudo isso sobre mentalidade, sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento. É absurda a tua história e é absurdo a maneira que você consegue transmitir isso através da tua comunicação. Que Deus te abençoe muito, que você Amém. seja muito utilizado por Ele, que você continue fazendo diferença nas pessoas que você tem perto e nas pessoas que você vai passar ainda na vida, em eventos, negócios, enfim. Para mim tem sido um privilégio caminhar contigo e esse episódio aqui ficou extraordinário. Obrigado. Igualmente, brigadão. Valeu, gente. Obrigado a você também que ficou com a gente até agora. Foi um episódio muito marcante. Se eu te falasse a única coisa, seria aquela ordem de priorização. Você sabe que eu falo muito sobre Deus, saúde, família e trabalho. Essa, para mim, é a ordem que a gente precisa levar para a nossa vida. E a minha recomendação para você é que você leve isso para a tua vida também. Coloca Deus em primeiro lugar. Quando você estiver na dúvida, estiver na incerteza, recorre a Ele que Ele vai te direcionar. E aí abre o teu coração para que Ele possa entrar e Ele possa fazer a diferença. Se você ainda não me acompanha no meu Instagram, é @RodrigoBarbosIG, diariamente direcionamentos estratégicos para você. Na segunda-feira tem o próximo episódio do Profissional Cast. E eu recomendo fortemente que você pegue agora esse episódio e compartilhe com alguém que precisa mais de Deus, que precisa com uma mentalidade mais forte e que você quer fazer a diferença na vida dela. Pega esse link e envia para ela agora, porque juntos a gente vai impactar ela de um jeito muito forte. Até o próximo episódio.